Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Agora 18 horas e 50 minutos, dia 4 de junho de 2018. Estou gravando na mira do trader um pouco mais tarde, está vazio, então acabei de gravar. Saí do outro estúdio, vim para o estúdio mais antigo que a gente grava os programas e aqui estou eu tentando contribuir com vossos estudos. Hoje a gente já viu um pregão de fortes oscilações, né? Eu separei alguns ativos que eu achei mais pertinentes para juntar junto daqueles que o pessoal pede através do YouTube. Espero que o programa atinja e supere as vossas expectativas. Ok? Errei o resultado de ontem, pessoal. Falei Corinthians 1, Flamengo 0. Só inverteu aí o placar, né? Agora no jogo do SEV aqui, acredito no teste da média, região de 3,130 por aqui. Então acho que eu acredito que esse caminho de alta seja o mais provável para as próximas sessões. Eu acredito numa semana altista para as bolsas de uma forma geral, sejam elas asiáticas, europeias, norte-americanas. Claro que nós teremos aí movimento de topos e fundos, não é uma alta linear, mas acredito numa semana positiva. O índice DAX é curioso aqui, que ele é um candle vermelho, dá a impressão que foi uma sessão baixista, mas não foi, ó. O fechamento na sexta foi aqui, hoje abriu em gap de alta e fechou aqui, né? Então essa distância é a diferença aqui que dá uma sessão positiva. Está sobre a média de 21 e eu acredito que ela tenha amanhã uma sessão de alta, dessa forma que eu vejo o mercado europeu. Perfeito. Observando aqui os fechamentos norte-americanos, né? Nós temos aqui o S&P com uma alta de 0,45, Dow Jones 0,72, Nasdaq 0,69. O petróleo oscilou, chegou a trabalhar em leve alta hoje, fechou negativo, EWZ alta de 1,70, no After Hours 0,08. Então vamos estudar esses ativos aqui, esses benchmarks, mais o petróleo, e ver o que os gráficos têm para nos dizer. Então, o primeiro deles ali, o DJI, o Dow Jones na tela. Nós temos uma sessão positiva, desde os mercados futuros hoje mais cedo. O Dow Jones respeitou a retração de 50% de FIBO, está acima das médias de 5,21, rompeu essa região, 24.715, e ele tende a romper 24.860 e testar os 25.086 pontos ao longo da semana. Então, uma inclinação altista. Professor, de repente, se o Dow Jones começar a cair, fechar esse gap aqui, as coisas mudam? Não, porque nós temos a média aqui como suporte, mas pode ser inclusive um gap de fuga, saberemos nas próximas sessões. O Dow Jones não tinha uma inclinação tão positiva. O S&P tinha uma inclinação intermediária, eu até comentei Nasdaq com uma inclinação predominantemente altista. Este rompimento aqui na sexta-feira dessa região, exatamente de 2.729, 2.730 aqui, é um pivô de alta, fundo, topo, fundo, né? E hoje levou o S&P ao rompimento na região de 7.242, que foi topo aqui em março, foi topo aqui em maio, foi topo em maio de novo. Então a gente pode considerar sim isso aqui como um mastro-bandeira, né? Uma inclinação diferente da tendência principal, então isso daí poderia levar o S&P talvez à máxima histórica, quem sabe dentro de 3, 4 semanas. Quando a gente observa o índice Nasdaq, esse cenário que parece exagerado, otimista demais, ele mostra que talvez não, porque no caso do índice Nasdaq houve um movimento lateral, isso daqui não é um mastro-bandeira, porque é uma movimentação de acumulação, né, a favor da tendência, é uma pausa, mas não em formato de bandeira, né? É simplesmente uma correção no tempo, respeitando a média de 21 e o topo anterior, e o índice Nasdaq ele já tinha rompido plenamente na sexta-feira essa região da congestão aqui da pausa. Então isso trazia a convicção de uma segunda-feira altista, né? E aqui está, fechamento perto da máxima, sessão forte aqui, então... e aí você vem falar, professor, mas me disseram aí que o índice Nasdaq fechou na máxima histórica, mas tem esse candle aqui, né?
do dia 13 de março, que a máxima histórica foi outra. É que, geralmente, pessoal, esse pessoal considera fechamento. Em fechamento foi hoje. Nesse dia foi no intraday, mas foi quando o mercado fez um engolfo, né, de baixa e marcou, na verdade, ali um topo. Ok? Perfeito. Então, vamos agora ao EWZ e também ao petróleo. Maravilha. Então vamos lá no usar o TradingView e estudar o EWZ e o petróleo. Eu gosto de começar pelo petróleo, que aí depois do EWZ eu já vou para o Ibovespa, né? Então aqui nós temos o Crude Oil. O que eu tenho aqui para dizer para vocês? Uma sessão... Ela fechou, né? Aqui ele considera o fechamento regular, aqui já é o petróleo que vai ficar negociando de madrugada, tá uma leve alta, mas o fechamento de hoje foi em baixa, né? O que chama atenção aí, pessoal, são duas coisas, né? Primeiro, a perda da LTA, né? Que foi o que alavancou os preços a partir de meados de abril. E o segundo, que enquanto abaixo de 6583, que é este fundo aqui, o petróleo tem um pivô de baixa, né? Aqui eu tenho um topo, eu tenho um fundo, um topo mais baixo que o anterior e a perda do fundo eu tenho um pivô. Se o mercado realmente de petróleo continuar uma tendência de baixa, entre amanhã, quarta-feira não tiver uma reação, o alvo é 62, que é esse fundo aqui imediato. Agora, se ele reagir e romper de baixo para cima o 6583, ele nega este pivô, né, a perda desse fundo, e ele pode subir fortemente. A gente sabe a força que tem, né, a potência que tem um rompimento falso. Falando agora do EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Muita gente que assiste o canal opera EWZ. Eu já operei muito tempo, como eu disse a vocês, hoje em dia não mais. Nós temos EWZ extremamente distante da média de 21. Eu acho que ao longo dessa semana, início da outra, o EWZ vai vir nessa média, né? Ou no mínimo, na minha opinião, o EWZ vem a 37,31, que é este fundo aqui, né? E praticamente onde ele fecha esse gap que a gente pode visualizar aqui na tela, né? Na boca do gap ele já vai encontrar resistência, que é esse fundo duplo que nós temos em dezembro, né? E ao chegar aqui, se ele conseguir fechar o gap, a média de 21, é mais ou menos a região de 81 mil pontos que eu projeto aí para teste do Ibovespa. Mais ou menos, né? Então, seria mais ou menos proporcional considerando a oscilação do dólar. Então, um cenário possível no qual eu acredito aqui para o curto prazo. Ok? E aí, falando do Ibovespa, vou falar um pouco aqui dos estrangeiros, o que eles fizeram semana passada, né? Na sexta-feira, eles trabalharam na venda, né? O saldo positivo estava 30.455 contratos, terminaram a semana com 24.675. A grande questão é que eles iniciaram a semana vendidos, né, em 10.003 contratos e finalizaram em 24.675. Então, mesmo vendendo aqui na sexta-feira, a semana foi fortemente de compras por parte dos estrangeiros. Ok, pessoal? Então agora vamos ao Ibovespa, índice futuro dólar Ibova11. Então a gente tem o Ibov aí na tela. O que esse gráfico diz para nós? Primeiro, né, para quem quiser acompanhar o meu trabalho na parte da manhã, é só assinar o cenário. Eu vou deixar o site da Top Traders na descrição do vídeo, toptraders.com.br. Você coloca teu nome, teu e-mail e assina aqui gratuitamente, recebe no e-mail, sempre próximo do horário de abertura da bolsa. E para quem acompanha o nosso trabalho, pessoal, eu peço que compartilhe, deixe o like, utilize a área de comentários. Eu acho que esse vídeo aqui bateu o nosso recorde de visualizações, 3.000 visualizações, o Na Mira do Trader de segunda, e esse radar de sexta-feira talvez até supere. Aqui fico muito grato, o canal está crescendo de forma orgânica, né? Pessoas engajadas, não tem nada artificial. Os inscritos daqui são pessoas que estão na base, engajadas, que participam, e isso é muito bom, né? A gente tem performance aqui na área de comentários
na quantidade de likes e no número de pessoas que assistem versus número de inscritos, muito acima da média. Então isso me deixa honrado e eu tenho que agradecê-los. Ok? Então, falando de Ibovespa, todo mundo sabe que eu tenho uma expectativa positiva desde que o mercado se aproximou de 75 mil pontos. Na verdade, eu já tinha antes, né, que o mercado afundou. Eu acredito que esse ponto é um fundo de médio prazo, mas assim, eu acredito, mas eu não vou deixar de vender se eu tiver que vender, que fique bem claro. O que eu acredito? Que o mercado venha a 81 mil pontos, onde está a média de 21. Quando que eu acredito? Eu acredito que ele venha ou no pregão de quinta ou de sexta-feira. Agora, o que eu acredito não é necessariamente a verdade. Se eu, por exemplo, amanhã eu ver um sinal de venda, sei lá, no 60, no 30 minutos do índice futuro, eu encerro minha compra e entro vendido. Né? Simples assim. Mesmo porque eu tenho uma carteira com 10 ações, eu tenho que proteger. Mas eu acredito nesse momento que a gente vai ter teste quinta ou sexta-feira de 81 mil pontos. Agora, o que eu acredito não significa que vai se materializar. Se eu ver alguma mudança de rota, eu entro vendendo. Ok? Então, por que eu acredito? Nós tivemos aqui um Marobuzu. O volume, conforme o mercado caía, foi diminuindo. Isso mostra que não tem tanta gente disposta a vender nesse patamar. Nós temos um teórico fundo formado por um padrão que pode ser considerado uma pinça de fundo e até um arame, se a gente entender isso aqui como um bebê na barriga da mãe, é a mulher grávida em japonês, formado fora da banda de Bollinger inferior. Hoje rompeu a média de 5 com facilidade, só que eu concordo com quem argumentar que o volume foi baixo, mas rompeu. Né? E também rompeu a região de 78 mil pontos, que é topo de outubro e fundo de janeiro. Então, é uma movimentação, por enquanto, típica de repique, para saber se é repique ou reversão, só quando chegar na média de 21. O próximo desafio do mercado é testar 79.690, cujo rompimento, na minha visão, eu acredito sim que nós teremos vendedores aqui dispostos a derrubarem o mercado, mas o rompimento projetaria 81 mil pontos, 1 ou 2 pregões à frente. Ok? Aí nós temos aqui o BOVA11, né, que tem uma consolidação de fundo um pouco mais técnica. O BOVA11 ele costuma ser mais técnico porque o Ibovespa é somente um benchmark, é uma referência. O BOVA11 é um ativo que a gente opera. Ele bateu 1, 2, 3, 4 vezes em R$ 73,00 e respeitou. Essa formação aqui, né, essa formação é entre os dias 28 e depois 29, não é um arame de fundo. Isso daqui é denominado como ave migratória de baixa, né, para quem estuda candlesticks. O candle de sexta-feira, por ter uma longa sombra inferior, né, cuja mínima tocou a banda de Bollinger inferior, é forte. E o fato do BOVA11 ter fechado acima da máxima dele em 75,43 aciona aqui esse candle e reforça uma leitura altista. Lembrando que a gente tem forte resistência a 76,96, cujo rompimento projeta 78. Só que sim, eu estou vendo aqui que o volume é baixo e isso traz uma certa cautela, mas mesmo assim eu acredito que a compra prevaleça. Falando do dólar, uma sessão de leve baixa. O dólar ele está aqui entre um pivô de alta, caso ele consiga estourar e romper o 3791 ou uma formação de topo duplo, né? Então, por enquanto, a gente tem um mercado mais lateral aqui, reduzindo volatilidade, provavelmente para fazer um movimento, seja um rompimento ou um mergulho posterior. Continua aí monitorando. O pessoal pediu para a gente olhar o intraday aqui do dólar, né? Dá uma olhada no 30 minutos, que é um gráfico intermediário aqui no intraday. Aqui a gente vê uma tendência de alta, o mercado ainda inclinado. O que a gente poderia fazer é traçar uma linha de tendência aqui, né? Eu acho que faria todo sentido. E se a gente traçar uma linha de tendência, a gente pode ter uma referência importante para a divisa norte-americana aí na imagem. Aparentemente vai perder essa linha, mas não sabemos, né? Isso daqui também, para quem acredita na alta, a pessoa vai falar para você que é um triângulo ascendente, ó. E a linha horizontal do triângulo seria essa que eu estou simulando aqui, e aqui une os fundos aqui. Então, realmente, o dólar tem uma situação mais indefinida. Falando do índice futuro, para quem acompanha o meu trabalho aqui há mais tempo,
Nós traçamos aqui uma reta em vermelho bem destacado que une aqui os fundos, o principal fundo de 2016, o fundo pós-Quinta-feira Negra em 2017 e essa movimentação baixista que nós tivemos na semana passada. No semanal nós temos um martelo, é um sinal forte, e o que é importante? No semanal, essa região do enrosco aqui de dezembro que levou a alta, o miolo dela foi respeitado, isso é relevante. Então, pelo semanal, o mercado acima de 78,685, praticamente fechamento de hoje, esse candle seria acionado no semanal. Então, 78,685 pode ser um ponto que, se for rompido, especialmente em fechamento, pode encorajar muita gente a virar a mão e aí entrar na ponta compradora. E observando aqui pelo diário, né, pessoal, nós temos aí um sinal de fundo fora da banda de Bollinger inferior, né, e máximas e mínimas mais altas, e existia um gap aqui, né, esse gap 78,745, ele foi fechado hoje no intraday, né, 78,770 a máxima, mas ainda é resistência, o mercado está lutando aqui na boca do gap, e uma próxima parada seria 80.070 pontos, que é este fundo, e depois 81.235, que eu acho que é o objetivo do repique. Aqui que o pau quebra mesmo, a gente vai saber se é compra ou venda. Lembra que eu falei para vocês, olha, de repente quem comprou aqui perto da LTA, você tem que ficar uns 3, 4 pregões sem se preocupar com o mercado, né? Então a gente teve alta aqui no dia 29, aí depois teve no dia 30, teve alta no dia 1º, e eu comentei, até segunda ou terça-feira, acho que o mercado vai subir tranquilamente. O pau deve começar a quebrar a partir de quarta ou quinta-feira, então mantenho essa minha leitura. Ok? E o intraday aqui parece um movimento de acumulação já com inclinação de alto, que reforça o padrão. O mercado foi subindo hoje arrastado, com redução de volume. É coisa típica de repique, pessoal. Mercado sofrido, você tem que ir trabalhando o mercado, de repente o gap pode atrair os preços. Então, é um mercado que vem de uma paulada muito grande, ele vai subindo aqui timidamente e muitas vezes pode envolver os vendedores. A hora que eles forem perceber, o mercado está batendo 81 mil pontos. Lembrando que ele saiu de menos 75, 74.815. Ok? Antes dos ativos Petro, Vale e bancos, eu vou fazer aqui os pedidos do YouTube, mas vou procurar fazer alguma coisa mais racionalizada. Eu vou falar um pouco aqui das ações, procurar fazer um mix aqui. A primeira ação que o pessoal pediu é Guar 4. Que é Guararapes, né? Então que... Só dar uma olhada no volume aqui, se é a 3 ou a 4 que tem mais. Então a Guar 4, tendência de baixa clara aqui. Volume bem reduzido, né? Hoje negociou 289 mil. Vamos dar uma olhada na Guar 3. É uma ação que não tem tanta liquidez mesmo. Desculpem aqui o... na verdade, a Guar 4... Eu acho que numa tendência de baixa clara, ali o papel, entre aspas, meio abandonado pelo mercado. Já a Guar 3, ela tem algo interessante. Para quem acompanha o meu trabalho, eu tinha apontado a formação de um topo triplo aqui e uma forte baixa aguardando o ativo, e assim foi. Eu vou até desmarcar aqui esse estudo que nós fizemos. E a gente pode ter o objetivo da queda concluído. Existe aqui uma possível formação de fundo duplo, né? Você percebe aqui que este fundo foi rompido falsamente a R$ 107, né? O mercado tentou romper, não conseguiu e agora parece tomar corpo aqui uma briga ainda na ponta compradora, e o eixo aqui do fundo duplo seria 119, que é aquele ponto que quando vencido o papel estoura e começa a decolar. Ou não, às vezes estoura, fica de lado e quando menos se espera ele sobe. Mas é um sinal de fundo, sim. Se eu tivesse vendido, eu encerraria. É uma ação que, se eu tivesse um capital extra, eu digo para vocês que eu compraria. Sendo bem sincero, assim, franco e objetivo. A gente tem a BR Malls. Hoje eu vou voltar a fazer destaques do dia, tá, pessoal? 5 pedidos do YouTube. Eu não consigo atender todo mundo, é muita gente, muita interação, mas eu vou fazer os pedidos do YouTube 5 e depois destaques do dia a seguir. Aqui nós temos BR Malls, um sinal parecido com a Guararapes, né? É um fundo duplo, né? O eixo do fundo duplo
10,77, então essa é a formação que eu vejo aí, a ação lutando para fazer um fundo, uma ação que me parece bastante interessante também. Depois eu tenho Ideasnet, né? É IDNT3. Papel aí na tela. Olha, a liquidez do papel, né? R$ 5.900 no dia. Deixa eu ver se isso foi... Na verdade, até negociou hoje, mas muito pouco, então é uma ação em tendência de baixa, muitos movimentos podem ser manipulados pelo fraco volume, então isso daqui é mais ou menos como um bilhete de loteria, pessoal, depende se você coloca uma grana que você não precisa, uma grana que venha de um lucro do dólar, do índice, de alguma operação, e deixa eu ver o que acontece, de repente, já, sei lá, compra a 8 e pouco, bota um alvo a 12 e deixa lá uma ordem válida até executar, mas isso não é investimento, isso daqui é o típico papel de loteria. Eu tô te falando como é que eu agiria em relação a ele, né? Aí depois tem Sabesp aqui, SBSP3. Pessoal, Sabesp é aquele tipo de ação que não está reagindo quando o mercado sobe. Tendência primária aqui claramente de baixa, só tem vendedor, né? E é isso, não tem nenhum sinal por enquanto. Sabesp é Sabesp. Ela está numa região que gerou compra 2 vezes em 2016, uma vez em 2017, né? Está bem longe da média, mas ela não tem nenhum sinal de entrada por enquanto. E o outro ativo que o pessoal pediu é Vulc3, que é a Vulcabras. Observando aqui o gráfico semanal da ação, ela se distanciou muito da média de 21, aparentemente pode voltar aqui para a região de 8,50, que é onde está a média exponencial de 21, uma vez que ela se mantém acima de 7,71, que é um divisor de águas entre a compra e a venda, na minha visão. Tem um risco de um topo duplo, o eixo é o próprio 7,71, poderia fazer a ação virar 2, se você entender isso aqui como um topo duplo, mas só se ela ficar acima de 7,71, ela nega esse rompimento e pode iniciar um movimento ascendente. Como destaques do dia, hoje nós poderíamos fazer várias ações. Eu vou fazer CSN representando o setor siderúrgico, ok? E eu vou falar também da Elet 6, que subiu 8,24, a CSN 14,41. Eu acho que a CSN representa aqui o setor. Talvez a retomada da força da siderurgia, pessoal, é uma, entre aspas, uma trairagem para quem estava vendido, né? Só que é aquela história que eu falo para vocês, pessoal. Trabalhou short, atingiu o objetivo, zera a operação. Qual que era o objetivo da venda? O que gerou a venda? Um teste dessa LTB, né? E o fato da ação não sustentar acima da LTB. Qual que é o objetivo da operação? É o fundo imediatamente inferior, que era 7,32. Quem vendeu a 9,50 até 7,32 é uma bolada. Onde que a ação bateu nesse dia aqui do dia 28? 7,35. Então eu costumo colocar o objetivo de uma venda levemente acima do preço. A venda aqui acabou. Esse pregão equilibrou forças, isso aqui é o famoso arame de fundo. Então, no máximo, nesse dia aqui, você teria que ter zerado. Agora, um disparo desse, dificilmente, quando a ação dispara dessa forma, acompanhada por volume, a compra para aqui. Mesmo que fique algum tempo lateral, a tendência é continuar subindo, né? Então, é assim que eu vejo CSN, né? E Elet 6... A não ser que amanhã tenha uma barra que negue totalmente essa alta de hoje, o que é difícil por causa do volume. E no caso da Eletrobras, uma vez respeitando a LTB de novo, ela tinha objetivo no fundo anterior. É a mesma coisa, quem estava vendido, por exemplo, a 22 aqui, onde que tem que zerar a venda? Aqui, a 16,20. Qual o ponto que a ação chegou? 16,05, fez uma árvore migratória de baixa, né? Que é esse conjunto de candles aqui, né? Entre os dias 28 e 29. E essa barra aqui, pela volatilidade da ação, pode levar novamente a um teste primeiro da média, depois da LTB, que tem derrubado o papel desde fevereiro. Um ponto que eu ficaria atento a este fundo, região de 19,33. Por quê? Porque fundos anteriores, muitas pessoas posicionam ordens starts ali, os robôs são programados
para de repente pressionar na venda por ali, uma vez rompido virar a mão para compra, então um ponto de atenção, mesmo porque ali também está a média de 21. Então eu tenho o fundo anterior, eu tenho aqui um gap, eu tenho a média de 21 e tenho a LTB, então requer bastante atenção para quem for operar. Certo? Fazer Petro Vale Bancos para a gente finalizar. Aqui a Petrobras. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário. O que eu tinha comentado com vocês na sexta-feira? Que eu achava assim que era um momento de compra por uma razão muito simples, né? Ela veio aqui nos 15, que foi justamente o ponto, né, que gerou essa alta aí do final do ano para cá. Então a chance de subir era muito maior do que a chance de cair. Hoje ela fechou com uma alta de 8,79, né? E eu particularmente acho que isso daqui é um sinal de compra. Tá, tem gap aberto, está longe de média. Eu acredito num repique talvez até 21. É o meu palpite para a Petrobras. Agora, se ela vai bater 21 e subir, é outra história. Então é passo a passo, daqui um arame de fundo. E é assim que eu vejo o Petro. Na verdade, a compra boa mesmo era na sexta-feira, no olho do furacão. Né? Que aí você, por exemplo, às vezes a rentabilidade de hoje já atende a expectativa do investidor, ele já pode realizar lucro. No caso de Vale, o minério caiu por volta de 1,70 hoje, pressionou a Vale. O volume dessa queda é baixo, né? Então isso daqui está aparecendo, mesmo que ela caia talvez até 51 ou até a média de 21 aqui, acho que não muda a inclinação altista, né? Então eu acho que se tiver queda, serão oportunidades aí no curto prazo. Até um retorno até 50 aqui, fazer um topo duplo, não muda o caminho da ação, na minha leitura pessoal. Falando de bancos, BBDC4, Bradesco, né, uma alta de 0,86. Bradesco tem um sinal de fundo. O sinal de fundo de Bradesco, primeiro foi uma ave migratória de baixa, depois um martelo invertido. A máxima do martelo invertido, que é 29,81, foi rompida por 4, 5 centavos na sexta-feira. Hoje nós tivemos uma mínima e uma máxima mais alta aqui na sexta-feira. A mínima foi na média de 5, então isso significa, na minha visão, que Bradesco vai repicar pelo menos até 31,20, 31,30 para encontrar a média. Este fundo é importante, 29,98, ele foi rompido, a mínima foi praticamente nele, então sustenta um teste aqui de algum ponto entre 31 e 31,50 aqui na minha visão, que é aqui que o mercado decidirá se vai para cima, para baixo, se é repique ou se é reversão, se é menino ou menina, se é galinha ou se é pato, como diria o poeta. Ok? E aí vamos falar de Itube, Itaú Unibanco. Já tem uma cara mais de fundo do que Bradesco. Por quê? O candle que gerou o sinal de fundo, que é um spinning top, teve a mínima destacada da movimentação. Logo na sexta-feira, a sua máxima foi realmente rompida, que era 43,38. O fechamento foi 43,82. E hoje, mínima e máximas mais altas que ontem. Só que o volume não ajuda. Só que fechou acima dessa região de fundo aqui nos 44, que sim ajuda, região protegida pela média, acho que vai testar tranquilamente aqui a média de 21, cujo rompimento projetaria mais alta, se sentir, deixar sombra aí, pode voltar a cair. Sendo sinceros, por exemplo, bancos é sinal de compra ou de venda? Sinal de compra. Só que tem que tomar cuidado na média, que pode sim bater ali e devolver. Mas você está comprado, rompeu a média, você pode até aumentar lote, tal, na minha opinião, na minha leitura, que seria uma operação bem técnica. No caso de Banco do Brasil, nós temos um fundo formado sobre um fundo anterior, na virada aqui de julho para agosto de 2017. Me chama a atenção o rompimento com facilidade deste outro fundo aqui, marcado no dia 1º/12. Ó. O mercado passou batido por esse fundo aqui, então isso reforça para mim o padrão. É verdade que hoje o volume foi muito baixo, então isso não reforça, por exemplo, essa alta de 1,79 de hoje, mas é uma alta de repique, pessoal. Alguma coisa entre 32 e 33, talvez 32,40 por aqui. O Banco do Brasil deve testar e aqui ela decide o seu rumo de curto prazo. Aqui existe um gap também, né, que seria fechado a 31,60, então nós temos o gap e a média aqui como pontos-chave
para Banco do Brasil, o fato de onde foi formado um fundo me leva a crer que essa média vai ser rompida. Mas é um palpite, saberemos quando a mesma for testada. Ok? Se tivesse um volume forte, hoje eu afirmaria assim que tem 80% de chance dela ser rompida. O volume deixa um pouco de dúvida, mas mesmo assim eu acredito que será vencida. Então é isso aí. Quer assinar o cenário? Nome e e-mail, vou deixar o link do nosso site na descrição do vídeo. Entrando no site já aparece essa tela. Não esqueça o seu like, pessoal. Compartilhe o vídeo, chame pessoas para o canal. É dessa forma que a gente pode crescer e utilizar de comentários para colocar suas opiniões, pedidos de ativos, que assim todos nós podemos aprender juntos. Espero que os estudos sejam úteis, agregadores e que eu esteja entregando para você um conteúdo de valor que faça a diferença nos seus estudos e investimentos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes e até amanhã no Radar, se Deus quiser. Meu muito obrigado nessa noite fria aqui de São Paulo, pessoal. Valeu, boa semana a todos.